Olá. Quando a gente pensa em dinossauro, sabe? Vem logo aquela imagem, né? Aqueles gigantes, tipo os saurópodes, aqueles pescoçudos enormes dominando tudo. Sim, é a imagem clássica. Mas e se a vida deles não fosse só essa imponência toda? Se eles também tivessem, sei lá, suas fraquezas, inimigos que a gente nem vê? Pois é, esse é um ponto fascinante. Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta incrível feita aqui mesmo no Brasil. Fósseis de uns 80 milhões de anos. 80 milhões. Exato. E a gente vai olhar para os ossos deles não só para admirar o tamanho, mas para entender uma doença bem séria que parece ter pegado em cheio uma turma deles. Isso revela um lado que a gente não imagina, sabe? Um lado vulnerável da vida lá no período Cretáceo. Tá, vamos investigar isso melhor então. Porque a história que está saindo desses fósseis é de dinossauros gigantes sofrendo com infecção nos ossos, uma coisa bem agressiva, e o mais doido, como o ambiente deles pode ter ajudado nisso tudo. Então, essa história começa lá no interior de São Paulo, né? Perto de Ibirá, mas não é tipo um ossinho achado aqui e outro lá. Não, não. O estudo analisou ossos de, olha, pelo menos 6 dinossauros diferentes, saurópodes. E o que chama a atenção mesmo é que todos eles vieram do mesmo lugarzinho, o sítio Vaca Morta. Ah, conheço esse sítio de nome. Pois é, e todos da mesmíssima época, lá pelos 80 milhões de anos atrás, no Cretáceo Superior. E o ponto principal, todos eles tinham sinais da mesma doença. Peraí, 6 bichos diferentes, no mesmo lugar, com a mesma coisa errada. Aí já começa a parecer mais sério, né? Não é um caso isolado. Que doença era essa? É algo que existe hoje? Existe sim, é uma doença bem conhecida até, chamada osteomielite. Osteomielite. Isso. Basicamente é uma infecção dentro do osso. Pode ser causada por um monte de coisa. Bactéria, fungo, até uns parasitas. Esses bichinhos invadem o osso e começam a destruir o tecido ósseo, sabe? Nossa, E ela ainda afeta muito bicho hoje em dia. Mamíferos, aves, outros répteis. A gente vê isso. Agora, encontrar isso de forma tão clara e em vários dinos no mesmo contexto, isso sim foi um achado e tanto. Sugere que era um problema mais focado ali e talvez bem intenso. tá, e aqui a coisa fica interessante de verdade. Como é que o pessoal olha para um osso de 80 milhões de anos e fala, opa, osteomielite? Que marca essa doença deixa que dura tanto tempo assim? Olha, a análise foi assim bem detalhada mesmo. Usaram microscopia eletrônica de varredura, que dá para ver detalhes minúsculos, Uhum. e estereomicroscopia, para ver a estrutura 3D do osso. As lesões que essa doença causa são bem particulares. Em alguns ossos, a infecção parecia mais, digamos, contida, lá na medula óssea dentro do osso. Ok. Mas em outros casos, a coisa era mais feia. A infecção ia da medula até a casca do osso, a superfície externa, o córtex. E como é que ficava o osso? O que dava para ver nessas imagens de microscópio? Uma coisa que chamou muito atenção foi a textura do osso nessas partes doentes. Ficava com uma cara meio esponjosa, sabe? Cheia de buraquinhos. Esponjosa, por quê? Isso acontece porque o corpo, para tentar lutar contra a infecção, aumenta o fluxo de sangue ali na área, cria mais vasinhos sanguíneos. E essa vascularização maior acaba mudando a estrutura do osso, deixando ele mais aberto, menos denso. É bem característico. Ah, entendi. E isso ajuda a diferenciar de outras coisas? Ajuda, sim. Ajuda a diferenciar, por exemplo, de alguns tipos de câncer nos ossos, tipo osteosarcoma, que também pode dar em dinossauros, aliás. Tumor também deforma o osso, claro, mas a aparência no microscópio, o jeito que o osso é destruído ou cresce errado, costuma ser diferente dessa textura esponjosa que a infecção causa. É uma resposta inflamatória bem específica da osteomielite. E o mais legal desse estudo foi que eles conseguiram ver e descrever 3 jeitos diferentes que essa doença aparecia por fora do osso, nesses saurópodes. Algumas formas que nem tinham sido vistas antes em fósseis. 3 formas diferentes? Como assim? Tinha umas elevações pequenas, redondinhas na superfície do osso, tipo uns calombinhos. Calombos. Isso. Tinha outras elevações mais ovais, sabe? Com um padrão na superfície que lembrava um pouco impressão digital. Bem esquisito. Impressão digital? Que doido! Pois é. E tinha também umas marcas maiores,
mais largas e redondas, que deviam ser áreas de infecção bem mais espalhadas na superfície. Agora imagina, se essas lesões chegam na parte de fora do osso, é quase certo que no bicho vivo elas tinham contato com o músculo, com a pele. Nossa, Isso pode significar ferida aberta, sabe? Talvez saindo pus, sangue. Imagina a dor para um bicho desse tamanho. Devia atrapalhar para andar, deixava ele mais fraco, mais vulnerável para predador. caramba. Imaginar um saurópode gigante com ferida aberta no osso muda totalmente a imagem do rei invencível, né? Mas teve um detalhe que você falou que me deixou pensando. A falta de sinal de cura. Isso é muito diferente do que se costuma achar, né? Exatamente. Esse talvez seja o ponto mais crucial para entender o que estava acontecendo. O pessoal olhou com muito cuidado essas lesões e não achou nada, nenhum sinal de cicatrização. Nada mesmo. Nada. Cicatrização seria o osso tentando se refazer, sabe? Formar osso novo, mais forte, para consertar o estrago da infecção. A gente até acha bastante fóssil com sinal de cura. Osso que quebrou e colou, ou até marca de mordida de predador que o bicho sobreviveu e o osso regenerou ali. É comum ver isso. Então, o fato de não ter nenhuma cicatrização nesses ossos doentes em 6 animais diferentes, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer algo bem sério. Sugere muito fortemente que a infecção não só estava lá, mas estava ativa. Estava progredindo quando esses dinos morreram. O corpo deles não teve tempo ou não conseguiu começar a reparar o dano. Puxa vida. E isso abre a possibilidade real de que a osteomielite não foi só uma doença que eles pegaram. Ela pode ter sido a causa da morte deles, ou, no mínimo, ajudou muito para isso acontecer. Talvez deixou eles tão fracos que não conseguiam mais comer direito ou fugir, e pode indicar também que a doença avançava rápido neles. Isso muda tudo de figura. Não é só, dinossauro ficava doente. Essa doença específica, nesse lugar, parece que matou vários deles. O que leva à pergunta óbvia. Por quê? Por que tantos casos juntos, justo ali em Ibirá, 80 milhões de anos atrás? Foi azar? Ou o ambiente teve culpa no cartório? A hipótese mais forte e que faz muito sentido com o que a gente sabe da geologia e dos fósseis da área aponta para o ambiente, sim. A região onde acharam esses fósseis é da Formação São José do Rio Preto. Lá no Cretáceo, embora o clima geral da Bacia Bauru fosse mais para seco, sabe? Árido ou semiárido. Essa área específica tinha um microclima diferente. Ah, é. Como era? Tinha rios, sim, mas eram rios mais lentos, que faziam muitas curvas. E o mais importante, tinha áreas grandes de água parada. Água parada, e já sei onde isso vai dar. É o cenário clássico para doença infecciosa, né? Perfeito, exatamente. A gente está falando de pântano, talvez umas lagoas rasas que se formavam depois de chover, e planícies de inundação, sabe? Aquelas áreas que alagam quando o rio enche. Sei. Esses lugares úmidos, com água estagnada, são um paraíso para micróbio crescer. Bactéria, fungo, parasita. E a gente sabe, por outros fósseis e pela quantidade de saurópode achado lá, que eles frequentavam esses lugares. Tinham que beber água, comer planta que crescia ali. Então, o mesmo lugar que dava água para eles também escondia um perigo, tipo uma armadilha. Parece que sim. A ideia é que os bichinhos que causavam a osteomielite podiam ter sido transmitidos para os dinos justamente nesses lugares. Como? Bom, talvez por picada de inseto, tipo mosquito que adora água parada para botar ovo. Faz sentido. Ou talvez os dinos se infectavam bebendo a água contaminada, ou até por um machucadinho na pele que entrava em contato com a água ou a lama infectada. E não eram só os saurópodes em risco, viu? Tinha a tartaruga lá, bicho parecido com crocodilo, todo mundo convivendo e talvez exposto aos mesmos problemas. E tem uma ironia nisso tudo, né? Muitas vezes a gente acha fóssil tão bem preservado nesses lugares porque o animal, talvez já doente, mais fraco, acabava atolando na lama e morria ali mesmo. Então o ambiente que ajudou a espalhar a doença também ajudou a preservar os ossos. Exato, ajudou a preservar para a gente poder estudar hoje. É um ciclo meio maluco, né? E olha que importante, não foi a primeira vez que acharam osteomielite nesses fósseis de Ibirá. Já tinha saído um estudo antes, em 2021, que descreveu essa mesma doença num saurópode pequeno achado lá, o Ibirânia parva.
Ah, já tinha um caso antes. Sim, na época eles levantaram a hipótese de ser talvez um parasita no sangue. Agora, encontrar a mesma doença em pelo menos mais 6 bichos, de tamanho variado, isso reforça muito a ideia de que aquela área, a Formação São José do Rio Preto, era mesmo um hotspot. Uma área onde essa doença era comum para os saurópodes que viviam ali há 80 milhões de anos. O ambiente parece ter sido chave para isso. Entendi. Então, juntando as peças, a gente tem vários gigantes doentes, com uma infecção no osso que estava ativa, sem sinal de cura, num ambiente que era ótimo para micróbios se espalhar. Isso dá uma imagem bem mais, sei lá, sombria, mas ao mesmo tempo mais real da vida deles, né? Mas, além de ser uma história incrível da paleontologia, qual o significado maior disso? Por que é importante a gente saber hoje que saurópode brasileiro tinha osteomielite? Olha, o que eu acho mais valioso é como isso muda a nossa visão sobre esses bichos. A gente tende a ver eles só como monstros gigantes, quase invencíveis, mas achados como esse lembram que eles eram seres vivos, complexos dentro de um ecossistema e que ficavam doentes, tinham infecções, fragilidades, igual qualquer animal hoje, inclusive a gente. É verdade. Isso meio que unoniza eles, sabe? Mostra que a vida deles era uma luta constante, não só contra predador ou para achar comida, mas também contra esses inimigos invisíveis. Estudar as paleopatologias, as doenças antigas, é uma janela para o passado. Ajuda a entender não só a saúde daquele bicho, mas pode dar pistas sobre o comportamento dele. Um bicho doente se mexe diferente, né? Sobre as pressões do ambiente, sobre como funcionava o ecossistema todo. A gente já sabia de outros casos. T-Rex com infecção na mandíbula, talvez por comer carne estragada ou com gota, hadrossauro com tumor. Já tinham outros exemplos, então? Sim, e esse estudo da osteomielite nos saurópodes, aqui do Brasil, adiciona uma peça importante sobre as doenças infecciosas e essa ligação forte com o ambiente no mundo dos dinos. E essa conexão com o ambiente é outro ponto fundamental. Achar vários casos num lugar com condição específica, água parada, umidade, reforça uma coisa da ecologia que vale até hoje. O lugar onde você vive influencia diretamente a saúde e como as doenças se espalham. A área úmida pode ser foco de doença. Era assim há 80 milhões de anos e é assim hoje. É uma lição de ecologia e até saúde pública que atravessa o tempo. Uma lição que dura milhões de anos. Exato. E tem um lado prático para a ciência também. Descreveu bem direitinho aqueles 3 padrões de lesão da osteomielite, até as formas que não eram bem conhecidas, ajuda outros cientistas. Cria um tipo de catálogo. Ajuda a identificar certo essas doenças em outros fósseis que forem achados, sabe? Refina a nossa leitura dos ossos. É muito impressionante pensar nisso. Milhões e milhões de anos atrás, aqui onde hoje é São Paulo, tinha esses gigantes andando, mas eles não eram invulneráveis. Lutavam contra outros dinos, claro, mas também contra bactérias, fungos, parasitas, que talvez achassem naquele ambiente úmido o lugar perfeito para atacar. É um lembrete forte de que a vida, em qualquer tempo, é complicada, cheia de desafio e, muitas vezes, frágil. Exato. E fica aquela pergunta no ar, né, pra gente pensar. Se essa osteomielite era tão comum ali, a ponto da gente achar vários bichos doentes no mesmo lugar e época, e se tudo indica que era uma doença ativa, talvez fatal, será que esses surtos tiveram um impacto maior na ecologia local? Tipo, afetar a população deles? É. Será que poderia ter diminuído o número de saurópodes naquela região? Ou até mudado o comportamento deles, tipo, fazendo eles evitarem aquelas áreas de pântano? São perguntas difíceis de responder com certeza, claro, mas fazem a gente pensar na complexidade da vida pré-histórica, nos vários fatores que moldavam o destino desses bichos, muito antes daquele evento final que acabou com a era dos dinossauros. A luta pela sobrevivência era constante e tinha muitas frentes.